Então, escuta. Se eu quero uma semana produtiva, eu preciso de comando. Coloca essas 3 palavras aí. Comando, visão e execução. Comando, liderança. Visão, aonde queremos chegar. Execução, mão na massa. Execução, fazer, realizar. Então, escuta aqui uma coisa. Primeira coisa importante. Primeira coisa. Uma mentalidade e uma postura. A sensibilidade espiritual, que nesse sentido faz total diferença. Então, veja. A sua semana não começa na segunda-feira, mas começa com o quê? Alinhamento espiritual do líder. Alinhamento espiritual. É isso mesmo. Comando, visão e execução. E como que eu vou ter comando, direcionamento, orientação, se eu não sou orientado por uma voz superior à minha? Se eu não sou orientado pela sabedoria do alto? Se eu não sou orientado pelo discernimento? Se eu não sou orientado pela presença? Se eu não sou orientado pela palavra? Se eu não sou orientado pela vida superior? Se eu não sou orientado por uma visão superior à minha? Aí deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual é a visão da qual você se alimenta para poder direcionar os seus negócios? Qual é a voz que você ouve para direcionar as suas tomadas de decisão? Porque muitas vezes as pessoas tomam decisões baseadas em quê? Em achismos. As pessoas tomam decisões baseadas em propostas. Elas comandam os seus negócios baseadas única e exclusivamente na oportunidade. Cadê a sensibilidade? Cadê a percepção? Cadê a clareza? Cadê a luz? Cadê o discernimento? Então aqui, ó, escuta, essa postura de comando, ela exige de mim, de você, autoridade. E autoridade, você não impõe, a autoridade você conquista. A autoridade não é imposta, a autoridade é reconhecida. A autoridade não é comprada, a autoridade é percebida. Então essa verdadeira autoridade emana do quê? Do serviço e da visão clara do destino. Aonde queremos chegar? Para onde estamos indo? Para onde estamos direcionando? As minhas decisões hoje vão trazer que tipo de repercussão? Vão trazer quais implicações? Vão nos levar para onde? Pega aqui, ó. Clareza e sensibilidade ao propósito. Comando, visão e execução. Sem isso, a minha empresa para. Sem isso, a minha carreira para. Sem isso, nós ficamos emperrados, ficamos paralisados, estagnados no mesmo resultado de sempre. Então, veja, primeira coisa em relação a essa mentalidade é a mentalidade de mordomia. Você precisa olhar para o seu negócio, para a sua empresa, como um território que foi confiado a você, como algo que foi te dado, como um instrumento. Você crê de verdade que a sua empresa, seu negócio ou a sua atividade profissional é um presente que Deus te deu? Um presente que Deus te deu para você cumprir a sua missão aqui na Terra? Nós temos na vida 2 missões. A que você escolhe e a que Deus te deu. A missão que você escolhe, ela sustenta a missão que Deus te deu. Presta atenção. Por que eu decidi deixar a minha atividade ministerial? Deixei de ser pastor para tocar negócios, para ser empresário. Por quê? Por que eu deixei? Muitas pessoas me perguntam. Por que eu deixei a minha atividade restrita em um ambiente limitado? Por que eu deixei essa atividade de trabalho exclusivamente eclesiástico para me dedicar aos negócios, para me dedicar profissionalmente aos negócios? Por quê? Para crescer mais, alcançar mais pessoas, progredir, prosperar, ter abundância, ter mais ferramentas, ter mais munição, ter mais armamento, para alcançar mais pessoas, para daí sim cumprir a missão que eu recebi. Mas quer dizer que do jeito que você estava, você não ia cumprir essa visão? Dificilmente. Dificilmente. Com a quantidade de ferramentas, com a quantidade de armamento, com a quantidade de munição? Dificilmente. Dificilmente. Porque hoje eu faço em um dia, eu alcanço em um dia o que eu levava um ano para alcançar, em termos de pessoas. Tá me entendendo a diferença? Hoje eu sirvo por dia o que demorava um ano para eu poder servir. Então, aumentou o armamento, aumentou a munição, aumentou e muito o meu alcance. Tá percebendo a diferença? Então vamos lá. Essa mentalidade de mordomia é a seguinte: Deus não é o meu sócio. Eu posso ter 1%,
para ser o mordomo. Ele tem 99%. Ele é dono de tudo. Então, tudo pertence a ele. Escuta uma coisa, se a visão é maior do que o lucro, então a pressão dos processos, ela se torna o quê? Combustível para o crescimento e não um peso emocional. Vou falar de novo isso aqui. Se a visão é maior que o lucro, então a pressão dos processos se torna o quê? Combustível. Agora, se você tiver uma visão de lucro maior do que a visão do seu crescimento, vai ser um peso. Sua visão precisa ser maior, ter maior alcance, mais alcance do que o seu lucro, ou do que a sua previsão de lucro, ou do que a sua fome e a sua sede pelo lucro. Porque senão daqui a pouco você vai ficar pressionado emocionalmente, estrangulado emocionalmente, pesado emocionalmente e as coisas não vão andar. Quando você está mal emocionalmente, não adianta o tamanho da sua estrutura. Vai ficar um peso. Vai virar um peso no seu negócio. Você vai ficar assim, sabe, preocupado. Você vai ficar ansioso. Você não vai produzir. O seu time vai sentir a sua energia. É um fato. Então, a primeira coisa é a mentalidade de mordomia. Deus é dono de tudo. Vou fazer uma pergunta aqui. Você olha hoje para Deus, para o Senhor, como dono de tudo aquilo que você tem? Você olha hoje para o Senhor como o dono de tudo que você tem? Você olha hoje para aquilo que você está construindo, para a sua atividade profissional, como uma base da missão que você veio cumprir na Terra? Ou você olha para isso só como o seu trabalho? Ou você olha para isso só como a sua fonte de lucro? Ou você olha para isso só como a sua atividade financeira? Como que você olha para isso hoje? Como que você enxerga isso hoje? Você olha para isso hoje como a sua oportunidade de crescimento, de produzir, de prosperar, ter armamento para abençoar mais pessoas? Você se vê como mordomo? Ou você se vê como empregado? Coloca no comentário assim todo mundo. Empregado versus mordomo. Empregado versus mordomo. E tem pessoas que não são nada além de empregados na sua própria empresa. Quando você se vê como empregado na sua própria empresa, além de todos aqueles processos do dia a dia, de você fazer as coisas, tudo, não delegar, não treinar, não colocar mais pessoas, você também vai ter uma visão espiritual errada do seu negócio. Então você não tem uma mentalidade próspera, não tem uma mentalidade de abundância, não tem uma mentalidade de governo, não tem uma mentalidade de expansão. É uma mentalidade, muitas vezes, vai acabar tudo, eu vou quebrar, vai acabar o dinheiro, meu caixa está sem nada. Às vezes o seu time vai ter essa percepção de que a empresa é uma empresa escassa. A sua equipe, os seus fornecedores, os seus clientes vão ter aquela mentalidade também, porque você acaba influenciando muitas pessoas à sua volta. Sempre é tudo muito pesado, sempre é tudo muito assim difícil. Quer dizer, você tem um negócio, tem uma estrutura, mas não tem uma mentalidade de governança. Coloca no comentário assim, empregado versus mordomo. Quem é você? Dentro da sua própria empresa. Quem é você? O que é a sua empresa diante de Deus? Quando você tem uma mentalidade de empregado, você pensa assim, se eu trabalhar mais, vou prosperar mais. Quando você tem uma mentalidade de mordomo, você sabe quem é que te sustenta, você sabe de onde vem as suas ferramentas, de onde vêm as suas ideias, de onde vem o seu sustento, sua provisão, e você anda seguro, e você anda tranquilo. Quando eu falo tranquilo, não quer dizer que você simplesmente dá de ombros e esquece os desafios. Pelo contrário, mas você coloca a cabeça no seu travesseiro e você dorme sabendo que você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Vê a diferença? Segunda coisa, além dessa postura de comando, é uma visão de longo prazo. Escuta uma coisa, assuma hoje a responsabilidade por aquilo que você está fazendo. Assuma hoje a responsabilidade por aquilo que você está construindo. Então, a produtividade, ela é um subproduto de saber para onde se vai. Quem tem um porquê claro, tolera qualquer como. Quem tem um porquê claro, tolera qualquer como. Como é o processo. Quando eu tenho um porquê, o como faz sentido. Quando eu tenho um porquê estou fazendo, eu entendo como estou fazendo. Agora, se você não tem um porquê, não tem um como, não adianta ter um o que forte. O que é o seu produto? O que é o seu serviço? O que é a sua atividade? É o que você faz. Só que, se você não tiver um porquê, uma razão, um propósito maior, tudo vai por água abaixo. Ah, já veio o Matheus com essa história de propósito. Propósito é clareza. Propósito não é fim.
Propósito é um rumo. Propósito é destino. Propósito não é garantia de destino. Tá me ouvindo? Propósito não é garantia de destino. Só que o propósito é, pelo menos, uma noção do rumo para onde eu devo caminhar.